Hi everyone! Você fala e ouve esse tipo de frase? Se eu tivesse visto sua mensagem, eu não teria chamado Uber. Se eu tivesse levado os meus estudos a sério, estaria trabalhando em outra área agora. Se eu tivesse falado com ela a tempo, ela teria vindo. Usa? Sim ou não? Agora veja esse exemplo em inglês. If Jeff had gotten up early, he wouldn't have missed the plane. Se o Jeff tivesse acordado a tempo, ele não teria perdido o voo. Jeff acordou cedo? Não. Ele perdeu o avião? Sim. I'm Teacher Tatiana Santos e na aula hoje vamos aprender sobre como falar a respeito de condições irreais no passado. If clauses, third conditional. To begin with, há 4 tipos principais de if clauses. Para falarmos sobre fatos gerais, if you don't water the plants, they die. Se você não aguar as plantas, elas morrem. Para falar sobre uma condição possível, um resultado provável, if you study every day, we'll learn faster. Se você estudar todos os dias, você vai aprender mais rápido. Para falar sobre hipóteses, if I were you, I would change some habits. Se eu fosse você, eu mudaria alguns hábitos. E para falar sobre condição irreal no passado, if I had seen your message, I wouldn't have missed the meeting. Se eu tivesse visto sua mensagem, não teria perdido ou faltado a reunião. Hoje vamos falar sobre condição irreal no passado, o third conditional. Esses tipos de frases falam sobre condições irreais no passado e seu resultado provável no passado. Será que você precisa saber disso? Bem, apesar de ser o tipo de coisa que nunca aconteceu, é muito frequente imaginarmos resultados diferentes para algumas situações, não é mesmo? Além disso, usamos essa estrutura para justificarmos algumas escolhas ou até para explicarmos algumas situações. In other words, em outras palavras, do I need to learn this? Yes, you do. Você precisa aprender sim esse assunto. Além disso, vamos explorar estruturas mais elaboradas em inglês, ideais para você que quer não apenas aprender inglês, mas também falar o inglês que o diferencie. Shall we start? Vamos começar? Lembre-se que o termo if clause refere-se à oração, a oração com o se. Check these examples. If I had read your message, I wouldn't have called an Uber. Se eu tivesse visto sua mensagem, lido sua mensagem, eu não teria chamado Uber. If I had studied hard, I would be working in another area now. Se eu tivesse levado os meus estudos a sério, se eu tivesse estudado mais, estaria trabalhando em outra área agora. If I had talked to her on time, she would have come. Se eu tivesse falado com ela a tempo, ela teria vindo. If Jeff hadn't gotten up early, he wouldn't have missed the plane. Se Jeff tivesse acordado cedo, ele não teria perdido o voo. If I had seen your message, I wouldn't have missed the meeting. Se eu tivesse visto a sua mensagem, eu não teria perdido a reunião. Reconhece um padrão nesses exemplos? Então temos, para falar sobre condições irreais no passado, a seguinte estrutura. If mais o had, mais o past participle do main verb, que fica praticamente a estrutura do past perfect. Então nós temos if I had seen your message, se eu tivesse visto sua mensagem, if I had studied hard, se eu tivesse estudado mais. Na outra clause, na second clause, nós temos subject, would have e o past participle do verbo principal. Então, I wouldn't have missed the meeting. Então, would com o have, o verbo principal no caso é um verbo regular. E o próximo também. Então, não teria perdido a reunião. I would have graduated in my early 20s. Eu teria me formado com 20 e poucos. Observe que had pode ser abreviado apenas por apóstrofe D. Na forma interrogativa nós temos If I had called you before, what would you have done? Se eu tivesse te ligado antes, o que você teria feito? Então veja o que acontece com a forma interrogativa. Nesse caso a gente altera apenas a segunda clause. Na forma negativa, If I had seen your message, I wouldn't have missed the meeting. Então, não teria perdido a reunião, faltado a reunião. Para colocar na forma negativa, o would vai ficar com o not, wouldn't have. E também a gente pode colocar o not na primeira parte da clause. If I hadn't seen your message, I would have missed the meeting. Se eu não tivesse visto a sua mensagem, eu teria perdido a reunião, faltado a reunião. Thanks for texting me. Muito obrigada por me lembrar, por me mandar uma mensagem. Podemos usar também, primeiro, a clause com would e wouldn't e depois a if clause. Lembrando que o que dizemos primeiro tem mais ênfase. Então eu posso dizer If I had talked to her on time, she would have come. Se eu tivesse falado com ela a tempo, a minha ênfase está aqui.
ela teria vindo. Ou she would have come, ela teria vindo se eu tivesse falado com ela há tempo. Let's go a little deeper, vamos aí um pouquinho mais profundo. Ao invés de would have mais o past participle do verbo, também podemos usar apenas would e o verbo, nessa estrutura de if clause. Nesse caso, o sentido de would mais o verbo é sobre uma consequência no presente. Veja esses exemplos. If I had studied hard, I would be working in another area now. Se eu tivesse levado os meus estudos a sério, estaria trabalhando em outra área, agora. Então, a consequência no presente. If I had studied hard, I would feel more prepared for this test. Se eu tivesse estudado mais, me sentiria mais preparada para essa prova que vou fazer agora, ok? You see? Você demonstra mais domínio do inglês ao conseguir se expressar com formas variadas. Agora, além de usar would have e o verbo no passado, para falar sobre possíveis consequências no passado, use também would mais o verbo principal para falar sobre consequências no presente. E lembre-se da pronúncia correta de if. O i é bem curto. Would have e would também são bem sutis, a gente pode abreviar would have com would have, e especialmente na forma afirmativa, né? Eles vão ser bem sutis na pronúncia. E o apóstrofe de pode ser a forma abreviada de had ou would. Como diferenciá-los? Veja o verbo na sequência. Se for base form, depois de, quer dizer que ele é would. Veja o exemplo. If she had invited me, I'd be very happy. Se ela tivesse me convidado, eu ficaria feliz. Nesse caso, é o would. E no segundo exemplo, if she'd invited me, I would have come. I'd have come. Então, no primeiro caso, if she'd invited me, invited é um verbo no passado, então aquela forma abreviada é para had. E no outro caso, para would. The last but not the least. Agora é sua vez de praticar. Complete a seguinte frase. If I'd had a chance to go anywhere last year, I would have visited... Se eu tivesse tido a oportunidade de ir a qualquer lugar no ano passado, eu teria visitado, com certeza, a minha resposta seria I would have visited Australia. Eu teria ido para a Austrália. E você? Deixe sua resposta à pergunta challenge nos comentários, inscreva-se, clique no sininho para as notificações e deixe seu like também. Would you share this video? See you soon!